Boa noite e a paz do Senhor, Deus abençoe, graças a Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Mais uma semana finalizada debaixo da graça e das misericórdias de Deus, porque eu tenho certeza que assim como eu, você só tem motivos para agradecer. Amém? Inclusive em meio às dores. E é a palavra dessa noite. Frutificando em meio às dores da vida. Porque uma das estratégias do nosso inimigo, de Satanás, é tentar colocar na nossa cabeça que para a gente dar frutos, para a gente fazer algo bom, para as coisas caminharem e os resultados serem 100%, a nossa vida tem que estar 100%. É uma grande mentira. E hoje nós vamos meditar nessa palavra, que assim como eu, acredito que você tem muitos testemunhos a dar de grandes vitórias, de grandes colheitas, frutos maravilhosos que aconteceu em nossas vidas justamente no momento de dor, né? Justamente naquele momento que parecia que não tínhamos forças, nem ânimo, parece que a alegria tinha fugido da nossa vida e a gente experimentou realmente a glória de Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, não existe outro igual a Ele, e o que Ele prometeu Ele vai cumprir. Vamos orar? Coloque-se diante de Deus. Talvez hoje você, por algum motivo, alguma dor, né, esteja aflito, angustiado, triste, vontade de chorar. Às vezes vem um sentimento no nosso coração. Puxa Deus, por que isso? Por que eu passei por isso? Ou por que eu estou passando por isso? Por que não aconteceu diferente? Puxa, se aquilo tivesse dado certo, se aquele sonho, né, que eu idealizei na minha cabeça tivesse realizado, eu já estaria bem melhor. Muitas vezes isso passa na nossa cabeça. Mas eu quero te dizer uma coisa de todo o meu coração. O melhor momento é agora. A melhor condição é essa. Para que Deus realize tudo aquilo que Ele tem para realizar na tua vida. Amém? Nós não precisamos de grandes coisas para viver uma grande vida. Não esqueça disso. Amém? Então, para de colocar Deus em um quadrado. Você não vai conseguir. Porque Ele é o Deus soberano. Amém? Creia que Ele está dirigindo a tua vida. Creia que Ele tem o melhor para a tua vida e para a tua família, sempre. No passado, no presente e no futuro. Coloque teu pensamento em Deus, entrega a tua vida, a tua família, a tua semana, a igreja onde você congrega. Se você não tem ido à igreja, eu convido você a ir à igreja. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer muito por esta semana. Não foi uma semana fácil nem simples, mas em cada detalhe o Senhor cuidou da minha vida. O Senhor cuidou da minha família. E eu sei, eu tenho plena certeza que o Senhor cuidou deste meu amado, desta minha amada, meu amigo, querido irmão, que está orando agora comigo, que vai orar depois, quando ver o vídeo no YouTube. Eu sei que o Senhor cuidou, e eu sei que o Senhor está cuidando, porque esta é a tua promessa em nossas vidas. Que o Senhor jamais nos abandonaria, jamais nos deixaria. Meu Deus, não deixa a gente esquecer disso nunca. Em todas as fases da nossa vida, em todos os anos, momentos e tudo mais, o Senhor sempre esteve conosco, sempre. Por isso, dá essa certeza no nosso coração cada vez mais. Tira, Pai,
todo sentimento que não procede de ti. Tudo aquilo que não traz esperança, tira da nossa vida, meu Deus. Enche o nosso coração de esperança. Enche o nosso coração de alegria, de força, de ânimo, de paz. Da certeza do cumprimento da tua palavra. Que mesmo em meio às maiores dores da nossa vida, nós geramos frutos. E é isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por isso, visita cada um, meu Deus. Visita cada família. Coloca teu anjo em cada casa. Passa do sangue de Jesus sobre nós, meu Deus. Nos guarda, nos livra de toda obra maligna. Nos livra das mentiras do diabo, das setas enviadas contra nós. Em nome de Jesus. Que aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós aconteça plenamente. Que possamos entrar na porta certa, estar no caminho correto, fazendo aquilo que é a tua vontade, meu Deus. Não a vontade humana, não a vontade da carne, não a vontade de pensamentos, de sentimentos, mas a tua vontade. Abençoa esta palavra, fala aos nossos corações, nos ajuda, meu Deus, precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, que o Teu anjo esteja conosco, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu Espírito, eu não tenho nada de mim mesma para falar para ninguém. Mas que eu seja um instrumento teu, meu Deus. A obra é tua, a palavra é tua, as vidas são tuas, os corações são teus. É tudo teu, Senhor. E eu te pertenço, eu sou tua, Pai. Nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Frutificando em meio às dores da vida. Como eu disse no início, uma das armas de Satanás. E aí ele usa o que ele puder usar. Um pensamento, uma palavra de alguém, um sentimento, algo que você vê na televisão, no jornal, o que você lê. Uma coisa do passado, uma situação do passado. Ele usa o que ele puder. Ele lança lá a mão dele. Para tentar trazer para as nossas vidas que nós não podemos fazer nada de bom quando estamos numa situação difícil. Quando estamos nos sentindo apertados, né? Talvez assim, perdemos o rumo por um momento. Um sentimento assim de abandono. E isso é uma grande mentira. Porque nós vamos ler alguns textos hoje das Escrituras Sagradas e nós vamos ver claramente que é justamente o contrário. Em meio às dores, em meio às dificuldades, em meio às situações às vezes devastadoras, o medo e aquela vontade de se esconder dentro de uma caverna, como Elias fez, são os momentos que nós geramos mais frutos, que as coisas transbordam na nossa vida, porque nesse momento nós precisamos mais do que nunca de Deus e da presença dele, do Espírito Santo e da palavra dele. E isso explode dentro da gente. E quem estiver perto é afetado. Né? E quem estiver longe é afetado, porque é o dunamis, é o Espírito Santo, é uma transformação na nossa vida. Eu quero ler um texto com você. O primeiro texto que eu quero ler é Salmo 126, 5 e 6. E diz assim a palavra do nosso Deus: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, a sua colheita.
Então, nos Salmos, ele está falando o seguinte, que os momentos de dores, de dificuldades, talvez de solidão, de um sentimento de abandono, e que você continua no teu posicionamento, você continua na tua fé, você continua lançando a semente que é a palavra, você vai estar chorando. A tua vontade é de correr para uma caverna. Quando eu lembro da história de Elias, eu fico impressionada. Porque Elias tinha entre aspas, né? Porque nenhum inimigo pode com o servo de Deus, nem com Deus. E muito menos com Deus. Mas Jezabel era terrível, né? Influenciava Acabe e era totalmente maligna, perseguia Elias e tudo mais. E Elias, assim, num mover de Deus tremendo, os 400 profetas do mal foram destruídos, mortos, caiu fogo dos céus, assim, algo extraordinário, inesquecível. O povo sempre estava capengando, né? Será que Deus é Deus? Será que Deus não é Deus? É Baal, que era o ídolo lá, né? Daquele povo gentil, que não acreditava em Deus, e às vezes contaminava, né, o povo de Deus, às vezes ele se enfraqueciam na fé e tudo mais. E Elias colocou lá um ultimato, né? Vou provar para vocês que Deus é Deus. Vocês têm que decidir hoje o que vocês querem da vida. Se vocês querem Deus ou não. E aí chamou lá os profetas de Baal, cada um montou o sacrifício e tinha que cair fogo. E os profetas de Baal ficaram horas e horas lá e orando, e orando não, né? E pedindo lá para o Deus deles. E nada. E aí Elias falou assim, joga água aí. Olha, para resumir, jogaram tanta água lá em cima do sacrifício que criou um rio em volta, né? Um riacho em volta lá do sacrifício, a madeira toda molhada, o animal lá todo molhado, assim. Aquilo lá não ia pegar fogo nunca. E quando ele orou a Deus, o fogo desceu dos céus, consumiu tudo aquilo, lambeu aquela água e secou tudo. Foi algo extraordinário. E aí o povo de Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, e mataram todos aqueles profetas lá de Baal. E o nome do Senhor foi honrado, e Elias foi honrado. E aí Jezabel, a mulher do rei, ficou sabendo e falou, aconteça o que tiver que acontecer comigo se hoje eu não matar esse Elias. E o que aconteceu? É inacreditável. Elias ficou com medo de Jezabel e se escondeu numa caverna. Depois de ver tudo aquilo. E a gente é assim também. Quantas coisas que Deus já fez na nossa vida, e quando a gente passa aí por um apuro, né, uma luta, uma prova, um teste, a gente corre para a caverna. E ele ficou lá na caverna, mas não pensa que Deus deixou ele na caverna. Deus não deixa nenhum filho dele na caverna. A caverna não é o nosso lugar. E lá na caverna, o anjo do Senhor, Deus foi lá e falou, Elias, o que você está fazendo aí, meu filho? Sai, que você tem muita coisa para fazer. Você ainda tem frutos para gerar. Você vai ungir o seu sucessor, que é Eliseu, vai ungir o rei, o outro rei. Vamos lá, meu amigo, sai daí. E foi o que aconteceu. Então, são situações que acontecem nas nossas vidas e Satanás é que quer colocar a gente na caverna, para a gente não gerar frutos. E Elias tinha gerado frutos tremendos, maravilhosos, aquele povo se curvou diante do Senhor, que estava desviado e estava lá, vou, não vou, creio, não creio, acredito, não acredito. E depois de tudo aquilo, ele correu para a caverna.
mas o Senhor não deixou ele lá. Então, eu posso estar semeando na luta, na tristeza, na dor, mas a Bíblia diz que eu vou trazer a colheita e não é de qualquer jeito. O que nós acabamos de ler? Com cantos de alegria, com muita alegria, porque você vai ver mais uma vez Deus agindo na tua vida. Mateus 7,16 diz assim: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Por que Satanás não quer que a gente faça o que temos que fazer, que é gerar frutos? Porque seremos reconhecidos pelo fruto. Então, nós, eu, você que acredita em Jesus Cristo, você que entregou tua vida para Jesus Cristo, você não vai ser reconhecido pelo que você fala, pela tua maneira de se vestir. Talvez você tenha aí, várias frases de efeito. Não. Você vai ser reconhecido pelos frutos. E os frutos são gerados por atitudes, por posicionamento, por fé, por andar com Deus. Então você não vai ser reconhecido pela beleza da tua casa, pela beleza da tua roupa, da tua pele, ou sei lá o quê. Lógico, tudo isso é muito bom e é muito importante, amém, glória a Deus. Mas não é. Porque nós acabamos de ler em Mateus 7,16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. E ele fala, o espinheiro não dá uva, a parreira dá uva. Então, se alguém é de Cristo, ele vai gerar frutos de vida. E se eu não estou gerando frutos de vida, então eu não sou de Jesus. É impossível. Alguém que não é de Cristo, alguém que não crê em Deus, gerar frutos de vida. Não existe. E vice-versa. Alguém que é de Cristo não vai gerar frutos de morte. Amém? Então, o fruto, ele vem em meio às dificuldades, às dores, São os momentos que mais estamos assim, nos sentindo perdidos, mas acima de tudo, nos sentindo necessitados de Deus e da palavra dele, buscamos mais e vamos ao encontro do Senhor, e aí é uma explosão de frutos na nossa vida. Amém? Pelos seus frutos os conhecereis. Acabamos de ler. Amém? O fruto é resultado da condição da árvore. É resultado do que tem alimentado e suprido essa árvore. Então, estar em uma situação de dor não quer dizer que a tua árvore não está suprida do Senhor. De maneira nenhuma. Amém? Porque o próprio Cristo disse, nesse mundo passareis por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nenhum servo de Deus, nenhum justo, deixou de passar situações difíceis e nem vai deixar de passar. Porque o próprio Cristo nos avisou. O sustento de Deus em nossas vidas irá trazer o resultado para nós. Ou seja, os frutos. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, porque ela era estéril. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, que provavelmente eles trouxeram quando eles estiveram no Egito, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, olha a mágoa dela, possua a minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Então assim, como é que você vai formar, uma família através, de outra pessoa assim? É impossível, E fora que não era o projeto de Deus para eles. Deus falou que eles iam ter um filho, mas ela não quis esperar mais. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã.
Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, Quando Agar se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Agar começou a se sentir, em cima da carne seca. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Quem é que arranjou a confusão, gente? Não foi ela. Não foi a falta de fé? Não foi a falta de perseverança dela? Não foi a incredulidade? Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está nas tuas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto no caminho de Sur. Ou seja, ela estava voltando para o Egito. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Eu fico impressionada com o cuidado de Deus. Ela era serva da Sara, Depois Sarai se transformou em Sara, Deus mudou o nome. E ela obedeceu uma ordem de deitar-se lá com Abraão e gerar um filho, já que Sara não tinha filho, estava lá magoada com Deus, em meio às dores da vida. Qual era o fruto que ela tinha que gerar? A perseverança, esperar, confiar, e não assim pegar um desvio, como ela fez. Mas o anjo foi até Agar, que estava lá sentada junto a uma fonte, voltando para o Egito, E ele perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse então o anjo do Senhor: volta a sua senhora e sujeite-se a ela. Em outras versões fala: humilhe-se. Porque ela começou a desprezar a senhora dela. Então ela precisava voltar e ser humilde, porque ela ia morrer naquele lugar. No caminho até o Egito. Ela ia morrer. Então assim, o anjo foi lá salvar. Falou: volta, se humilha, conserta o erro, Disse mais o anjo, aí olha o que o anjo falou: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém vai poder contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e o nome dele é Ismael, Porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Gênesis 16, de 1 a 11. Então assim, uma confusão familiar tremenda. Sara não esperou, quis lá usar de um atalho. A moça engravidou, começou a se sentir, desprezou Sara, e aí Sara se irritou e botou ela para correr, e ela ia para a destruição, para a morte. O anjo apareceu e falou: volta, se humilha. E ela voltou e se humilhou e ficou lá, e Ismael nasceu. Então, assim, em meio a toda aquela dor, aquela confusão, quando ela ouviu o anjo, que é a voz de Deus, a palavra de Deus, ela voltou para aquele lugar lá com a serva dela, se humilhou, e lá ela ficou e ficou para sempre, Gerou o filho dela, e Ismael nasceu e tudo mais. Então, muitas vezes, nós precisamos voltar ao lugar que erramos. Sabe, às vezes a gente passou por uma dor lá e a gente fez coisa errada e teve uma atitude errada, como Sara teve, como Agar teve. E ao invés de gerarmos fruto, em meio a todas as dores, fizemos coisas erradas e hoje estamos vivendo a consequência das coisas erradas que fizemos.
Então conserta o que precisa ser consertado. Arruma o que precisa ser arrumado, porque você ainda vai gerar frutos por causa dessa situação. Deus é maravilhoso. Deus não deixou ela voltar para o Egito. É tremenda essa história dela, sabe? E assim, o que eu acho lindo aqui é que Deus fala que a enxergou. Lá no meio daquela fonte, ela devia estar chorando. Ela era serva de Sara. E a Bíblia fala que Jesus, o anjo fala que Deus a enxergou. É lindo, sabe? Por que você está fugindo da sua senhora? Da onde você vem? Para onde você vai? Deus a enxergou. Deus te enxerga. Essa dor, essa luta, às vezes você vai no médico, recebe lá uma notícia, ou manda você fazer um exame, você fica preocupado, sabe? É Deus trabalhando na tua vida, porque tudo está no controle de Deus. É Deus provando a nossa fé. E você pode pensar assim, puxa, mas eu preciso passar por isso? Precisa. Eu preciso. Porque se ainda nós ficamos abalados, se ainda colocamos dúvida, se ainda buscamos um atalho, como Sara buscou, então nós ainda não chegamos naquilo que Deus tem para a nossa vida. Num nível mais elevado de fé, de entrega, de posicionamento, de firmeza na palavra. Ainda estamos duvidando da palavra. Ainda estamos achando que Deus nos abandonou. Lembra o que ela falou? Ela falou assim, já que o Senhor me impediu de ter filhos, né? A gente sente nessa frase de Sarai uma reclamação para o Senhor. Ela estava falando com o marido, mas estava reclamando para Deus. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas e quantas vezes? Então, em primeiro lugar, Deus te enxerga. Amém? Talvez você viveu uma vida que você se sentiu invisível. Que você achou que ninguém te enxergava. Ninguém te dava valor. Talvez poucos elogios você recebeu. Esquece tudo isso. O que importa, de verdade, é que Deus nos enxerga. Amém? Em nome de Jesus. Então, não esqueça disso. Deus abençoou e deu uma ordem para ela. Volta lá, resolve tua vida. Pede perdão lá, se humilha porque você pisou na bola, você errou. Não é porque você está grávida lá de Abraão que ela deixou de ser a tua senhora. Ela continua a ser a tua senhora e a senhora daquela casa. Então, arruma aí o foco, porque você perdeu o foco. E ela voltou, né? E se consertou, né? Então, em meio à dor, ela ouviu a voz de Deus e foi restituída. Então, abra teus ouvidos, ouça a voz de Deus, seja sensível ao Espírito Santo, aquilo que Deus quer falar com você. Em segundo lugar, o primeiro pensamento em meio a uma dor é que não podemos gerar frutos, como eu já falei no início, na introdução, falei várias vezes hoje. Então, é o primeiro pensamento. Como é que eu vou orar por alguém doente se eu estou doente? Como eu vou ajudar alguém se eu estou precisando de ajuda? Como posso ser um canal de bênçãos para alguém se eu mesmo não me sinto uma bênção? Né? Como posso visitar alguém se eu mesmo estou precisando de uma visita hoje? Não olhe para você. Não olhe para a sua dor. Não olhe para o seu momento. Porque quando a gente ora por alguém, por cura, nós somos curados. Quando visitamos alguém que está precisando de uma visita, nós somos visitados pelo Senhor. Quando nós repartimos, nós somos abençoados. Em todo o Evangelho de Jesus Cristo, essa é uma grande lei espiritual. É melhor dar do que receber. Por quê? Porque com certeza Deus vai retribuir.
Porque Deus, ele é fiel, Deus é justo. É claro que nós não vamos fazer esperando um retorno de Deus. Não, nós vamos fazer de coração, nós vamos fazer dividindo, nós vamos doar, porque isso está dentro de nós, o Espírito Santo coloca isso dentro de nós. E a maior alegria que existe é você dar, mesmo quando você precisa, é você orar quando você está precisando receber uma oração. Você se sente tão abençoado, você se sente tão liberto, tão forte, tão animado. É isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Amém? Não se esqueça disso. Busquei o Senhor, Salmos 34, 4 a 8. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela, né? Tá esperto, aquele anjo que foi visitar Agar estava lá, né? Atento, ao redor daqueles que o temem e os livra. Os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Se refugie no Senhor. Se refugie no Senhor em meio às tuas dores e gere frutos. E leve uma palavra de ânimo, e leve uma palavra de alegria, mesmo que lá dentro está doendo. Isso vai trazer cura para você, vai curar os outros e vai trazer cura para você. Porque uma palavra de alguém que está habilitado, porque está naquela luta, ou passou por aquela luta e sabe muito bem o que a pessoa está sentindo, é uma palavra tremenda. É uma palavra com autoridade. Não vai se perder, vai ser recebida e vai gerar frutos. Amém? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ou você acha que a cruz foi fácil? Você sabe que não foi. Desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Então assim, coloca teus olhos em Jesus em meio às tuas dores. E não tira os olhos dele. Porque ele venceu para nos dar a vitória. A vitória já é nossa. Nós lutamos com a vitória. Amém? 2 Crônicas 20, 12. O nosso Deus não irás, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Quem falou isso foi o rei Josafá, quando estava lá sendo invadido, não sabia o que fazer, não tinha como lutar contra aqueles exércitos. E ele se voltou para Deus. E Deus deu uma vitória extraordinária, impossível a olhos humanos. E o que ele fala aqui? Mas os nossos olhos se voltam para ti, em meio às dores. Volte os teus olhos para Deus e você vai gerar muitos frutos. Em terceiro e último lugar, em meio às dores, geramos frutos incontáveis. A gente gera frutos sempre, mas em meio às dores, às lutas, a gente gera frutos incontáveis. Amém? Salmos 1:3. Olha o que diz. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Jeremias 17:8. Aquele que é de Deus, aquele que crê em Deus, aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo e que tem Jesus Cristo, ele vai gerar frutos.
ele não teme o calor, ele não teme a sequidão, ele não teme... Porque sempre haverá água, as raízes dele estão em Deus. Se as nossas raízes estão em Deus, não importa o que está acontecendo aqui fora. Amém? Ezequiel 47:12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. A água que vem de Deus, suprido por Deus. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Não é maravilhoso? Que promessa maravilhosa de Deus para a nossa vida. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, que é Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos, trabalhamos arduamente a noite inteira, e não pegamos nada, nenhum peixe. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Então, assim, depois de uma noite de trabalho, nós estamos aqui falando de um homem que era profissional no seu trabalho. A vida dele, ele nasceu pescando, né? A vida dele era aquilo, ele conhecia aquele lago lá de trás para frente. A noite inteira, com certeza, ele jogou as redes onde ele tinha certeza que ia ter peixe. E não veio nenhum peixe. E Jesus, depois de ensinar a multidão, falou: Pedro, afasta lá, põe mais para lá o barco e joga essa rede. E aí ele fala assim: Senhor, a gente trabalhou a noite inteira, não pegamos nada, não deu nada, frustrante, mas o Senhor está falando, eu vou fazer. Então, assim, uma noite de frustração, de dor, de tristeza, ia voltar para casa sem o alimento, estava exausto, sem dormir, trabalhando e sem resultado. Então, assim, você para pensar e fala: ponto final. Não vai mudar isso. Isso não vai nascer o sol nessa situação. É assim mesmo, eu posso tentar amanhã, né? Mas hoje este é o resultado. Então, muitas vezes, em meio às dores, nós achamos assim: esse é o resultado. Isso é o que eu tenho, isso é o que sobrou para mim. É uma grande mentira. Porque a palavra de Deus transforma qualquer situação. Qualquer situação de morte, de dor, de tristeza, de angústia, de medo, de paura, de decepção, sentimento de solidão, a palavra de Deus, ela traz a luz. Lembre-se, quem está alimentando as tuas raízes é a palavra de Deus. Não vai faltar folha, não vai faltar fruto. E a tua folha ainda vai ser remédio para as nações. Olha, isso é maravilhoso. Por isso que eu digo, vamos frutificar e frutificamos em meio às dores da nossa vida. E aí o que aconteceu? Mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Aquelas redes, queridos, eram redes muito fortes, muito bem feitas. Era um instrumento de trabalho deles.
Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco. Olha aí gerando frutos para ele, para o irmão, para os primos, para os outros barqueiros, para os outros pescadores. E todo mundo ia se alimentar daquele peixe. E para que viesse ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, porque sou um homem pecador. Sabe, é isso que Deus faz. Em meio à frustração, à tristeza, à dor, à angústia, ao medo, à luta, à enfermidade, a um problema financeiro, a um problema emocional, quando as tuas raízes estão nele, você vai gerar frutos. E serão frutos de vitória, e serão frutos para você, para tua família, para parente, para amigo, para vizinho, para onde quer que você está, você vai iluminar. Cria, porque Deus vai usar a tua vida, Deus vai usar a tua boca. Não fique se prendendo nessa situação de momento que você está passando. Amém? Por isso que eu li, olhe, coloca teus olhos no autor e consumador da tua fé, porque ele está agindo. Saia da caverna emocional, sentimental, para de chorar. Chega de chorar. Se alegre no Senhor, porque as promessas dele se cumprirão na tua vida e na tua família. Em nome de Jesus Cristo. E quando a gente lembra de Cristo, para finalizar, olha o que ele disse em Lucas 23, 34. Ele estava lá na cruz e ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então estavam debochando, crucificaram o inocente, ao invés de água deram vinagre, o feriram. E olha o que ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Gerando frutos em meio a uma dor que nem eu nem você passamos e creio que nunca vamos passar. E Estevão, enquanto apedrejavam Estevão, foi o primeiro mártir da igreja, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. E no 8:1, eu li o Atos 7, 59 e 60, e Atos 8:1, que é o versículo seguinte, fala assim: E Saulo estava ali, que é Paulo, consentindo na morte de Estevão. E você pode ter certeza que lá ele ficou mexido. E Deus começou e estava trabalhando na vida de Saulo até o transformar em Paulo. Então, Estevão gerou frutos na morte, na dor. E ainda pediu perdão pelas pessoas. É porque as raízes dele estavam em Cristo. Quando a gente está em Cristo de verdade, todas as nossas dores se transformam em grandes testemunhos. Creia nisso. Tome posse dessa palavra. Sabe? Abrace. Deixa ela entrar dentro do teu espírito e gerar, e gerar, e gerar. Leia todos os textos bíblicos novamente. Grife na tua Bíblia. E Deus vai falar muito mais com você. Vamos orar? Coloque teu pensamento no Senhor. Peça para Deus que essa dor não seja em vão. Fala: Deus, me ajuda que nessa dor eu gere frutos e frutos e frutos e frutos. Me capacita, meu Deus. Me dá graça, me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando. Me dá visão, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço demais pelo teu amor, as tuas misericórdias, o teu cuidado, meu Deus. O Senhor é bom, Senhor. O Senhor é bom. As tuas misericórdias nos cobrem. A tua palavra é verdadeira.
tudo que está na tua palavra é verdade. Por isso, meu Deus, que não importa a dor que hoje cada um esteja passando. Às vezes chorou hoje, se angustiou, ficou preocupado, triste, não quis sair da cama. Ou alguns buscam outros tipos de caverna, como Elias. Mas a verdade é uma. Deus está na porta da caverna batendo. Sai, porque tem coisa para você fazer. Você tem que gerar frutos ainda. A tua missão não acabou. Você ainda tem que fazer muita coisa. Nos ajuda, meu Deus, a não ficar olhando as dores e questionando e perguntando e achando que podia ser diferente. Foi como eu disse, o Senhor falou isso comigo. Esse é o melhor momento, esse é o melhor dia, porque o Senhor está conosco. A tua palavra está na nossa vida. Mais do que nunca sabemos que a tua obra continua a ser completada em nossas vidas todos os dias. Então, que os nossos olhos estejam colocados em ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Renova nossas forças. Derrama da tua alegria na nossa vida, meu Deus. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso e o Senhor nos ama acima de tudo. Abençoa cada um, visita cada um, coloca teu anjo em cada casa, passa do sangue de Cristo em cada um de nós, meu Deus. Obrigada, Jesus, por esta semana. Entregamos e consagramos o nosso final de semana no teu altar e a nova semana que vai se iniciar no domingo. Cubra-nos, meu Deus, com o sangue de Jesus Cristo. Livra-nos de todo o mal, a nós e a nossa casa. Nos ajuda a gerar frutos, Pai, mesmo em meio às dores. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe você e a tua casa. Sexta-feira que vem aqui estaremos, se o Senhor assim permitir. Em nome de Jesus.